Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Estamos fazendo o nosso percurso de Páscoa. E o texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 6, os versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, depois de um início meio confuso, os versículos 22 a 24 são versículos contextuais bastante confusos, na verdade. Trata ainda do milagre do pão que Jesus realizou no início do capítulo 6, da travessia do mar e Jesus caminhando sobre o mar, sobre as águas do mar da Galileia. Na tradição do mundo de Israel, o mar é o lugar das forças misteriosas, dos monstros marinhos, da ameaça do caos primitivo. Portanto, Jesus caminhando sobre o mar significa ele tem o poder sobre o caos. Ele ordena o caos com a sua palavra salvífica. Mas o final do versículo 24 nos dá uma informação importante. As multidões foram à procura de Jesus. É a grande temática do texto de hoje. Os versículos 25 a 29 nos ajudam a compreender exatamente isso. Quando eles chegam do outro lado do mar, do lado ocidental, em Cafarnaum, eles perguntam a Jesus: quando chegaste aqui? A pergunta de Jesus é interessante. De fato, Jesus não responde esta pergunta. Jesus percebe algo muito além, por trás das palavras. Em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Jesus percebe em profundidade o coração do ser humano. Jesus percebe que eles não o procuram porque estão interessados na fé, numa adesão existencial a Cristo Jesus, mas porque encheram a barriga. É uma relação utilitária, é uma relação comercial, mercantilista. Muitas vezes travamos esse tipo de relação com Deus. Deus não se deixa manipular. Jesus não se deixa manipular. Jesus não pode ser aprisionado. O Espírito Santo de Deus não pode ser engaiolado. Aqui está a grande liberdade de Deus, que não se deixa
aprisionar por nossos esquemas mesquinhos e utilitários. Isto é, há uma diferença entre milagre e sinal. Eles viram o milagre do pão e correm à procura de Jesus porque querem encher novamente a barriga. Jesus quer que eles percebam o sinal e passem para um nível mais profundo, para um outro estágio. Aliás, muitas vezes no Evangelho de João, Jesus trabalha com uma categoria material, simbólica, para falar de uma outra realidade teológica muito mais profunda. O pão verdadeiro não é o pão material pelo qual nós devemos trabalhar. O pão verdadeiro é o próprio Cristo Jesus. E é com isso que Jesus conclui o Evangelho de hoje. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Isto é, a fé, a adesão a Cristo é a grande obra de Deus. Deus nos amou por primeiro. Tanto no Evangelho de João quanto nas cartas paulinas, a palavra de Deus faz questão de dizer: o Filho de Deus morrendo na cruz nos salvou, nos redimiu, nos lavou, nos fez criaturas novas, nos justificou, nos remiu. É preciso, obviamente, viver como pessoa salva e redimida. A ética do Evangelho de João é muito bela e exigente, mas ao mesmo tempo é preciso compreender que a salvação é dom gratuito de Deus. Viver como pessoa salva é importante, mas sobretudo compreender que a salvação provém das mãos amorosas de Deus, que nos ama. Receber esse pão como dom gratuito, receber Cristo, receber a salvação como dom precioso de Deus. É isso que o Evangelho de hoje quer nos dizer. Ah, Jesus, nós estamos na Tua presença e queremos recebê-lo como dom gratuito. Queremos aderir a Ti como dom especial, como adesão de fé, entregando a nossa existência inteira em Tuas mãos. E recebemos esse dom que provém de Ti como dom gratuito da salvação operada pela morte na cruz. Tu nos lavaste, Tu nos redimiste, Tu fizeste de nós criaturas novas. Obrigado, Senhor, porque a salvação e o dom do Espírito são dons preciosos dessa Páscoa. Eu os abençoo neste dia, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que o Cristo, o pão da vida, dom eterno do Pai, seja o nosso alimento que perdura para a vida eterna. Um abraço, fiquem com Deus.